palavra de Deus para compartilhar o seu coração. Quem quer ouvir, diga eu quero. Então, vamos para o livro do Gênesis. O capítulo é o de número 24. Gênesis 24. Que bênção ver que Deus está curando, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está manifestando. Eu creio que o Senhor vai nos levar, Hugão, para um novo momento de Deus, Luiz. Sabe, eu estava lendo a palavra e vendo o livro de Atos dos Apóstolos. Quando você vê o que os apóstolos estavam fazendo, cumprindo o teu propósito, os sinais que fizeram na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso e tudo, eu comecei a olhar e falar: esses homens verdadeiros são homens de Deus, sim ou sim? Agora tem uma questão, pergunte o quê? Será que nós estamos parecendo com esses homens de Deus? Aí eu comecei a chorar. E uma das coisas que eu pedi é: Senhor, se naquela época o Senhor fazia sinais sobrenaturais, faça no nosso meio nesse tempo também. E eu creio que você vai tomar posse de uma palavra de Deus para a sua vida hoje, amém? Gênesis 24, nós vamos ler o versículo 16. E eu creio que vai ser apenas este versículo. Gênesis 24, versículo 16. Diz o seguinte, versículo 16: E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu, diga comigo, e desceu a fonte, e encheu o seu cântaro, diga comigo, encheu o seu cântaro, e subiu, diga comigo, uma menina, um cântaro e uma fonte. Diga comigo, uma menina, um cântaro e uma fonte. Aí eu acrescento, e uma mensagem. Assenta aí para nós glorificarmos a Deus juntos aqui. Irmã Cida, vai tudo bem aí? Só está bem? Irmão Vilmontes, glória a Deus. Diga comigo, uma menina, diga um cântaro e uma fonte. Parece ser simples, e eu acabei Vanessa, de trazer algumas características deles, que está escrito no versículo 16 do capítulo 24 do livro do Gênesis. E eu já disse aqui algumas vezes que existem algumas formas de ministrar a palavra, de se construir um sermão. Você pode fazer um sermão temático, que você pega um tema, por exemplo, se você for falar sobre coração, como eu disse, ministrei esses dias atrás, você pega vários textos da Bíblia que fala sobre coração. Este é um sermão temático. Tem um sermão textual, que você às vezes pega um versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você pega apenas esse verso e monta um sermão em cima da mensagem desse verso, por isso um sermão textual. Mas há também o sermão expositivo, que é o que eu mais gosto, e geralmente é o que eu mais ministro. Que a gente pega um versículo da Bíblia, mas nós vamos entender o que está acontecendo em todo o contexto bíblico daquele versículo. Então parece ser simples, mas aí os meninos da banda, eu vou dar um descanso para vocês por 5 minutos, vocês já podem voltar, porque a hora que vocês pensarem que eu estou começando, eu já estou terminando. Quem dá glória para isso? Irmão, dá glória só para você me incentivar, para acabar. Mas vamos lá. Se eu não faço uma leitura do contexto dessa história, parece ser simples. Nós estamos falando de uma menina, que o texto vai dizer, por sinal, bonita, uma moça virgem, que ainda não havia conhecido nenhum homem, e a Bíblia vai dizer que essa menina bonita, ela desce à fonte,
ou alguma versão talvez está escrito poço. Se não sei como está aí na sua versão. Mas a Bíblia vai dizer, Júnior, que ela desce e ela enche o seu cântaro. E aí a gente precisa entender um pouquinho. Essa menina pela qual nós estamos falando, ela tem o nome de Rebeca, assim como a filha da irmã Rose e do Davi. Essa menina se chama Rebeca, e Rebeca, o significado desse nome, significa laço, ligação, ou aquela que une. Então no Antigo Testamento, todos os nomes, ele trazia no seu bojo um significado. O nosso também traz hoje, mas não é, Flávio, tão importante como antigamente era. Então antigamente ninguém colocava um nome em vão. Mas e aí, escute, Rebeca traz no seu nome um significado que também por si já se torna algo profético. E eu acho que isso é tão interessante que às vezes, sem perceber, eu não sei se você orou para colocar o nome dos seus filhos, mas eu um dia fui olhar o significado do meu nome. Ernesto significa soldado combatente que não desiste, que vai até o final. Eu falei, então tá certo, estou alinhado. Então essa mulher também, ela vem com algo profético sobre a vida dela. Por quê? Porque fala de ligação, uma pessoa que une. E aí escute, a gente está falando de uma menina que a Bíblia Sagrada vai dizer, quando a gente começa a ler pelo menos apenas esse versículo de número 16, vai dizer da integridade moral dessa menina. Porque essa é uma menina que se conservava ainda, homem nenhum tinha tocado nessa menina. Essa menina, a Bíblia vai dizer que Rebeca era bonita, ela tinha uma aparência agradável. A Bíblia Sagrada vai trazer uns detalhes, porque quando a Bíblia diz que ela está numa fonte, a Bíblia está dizendo que ela é uma menina prestativa, ela está trabalhando, ela está se dispondo para servir, ela está servindo a sua casa, descendo a fonte para pegar água. A Bíblia também fala que ela é uma menina ágil, porque ela está ali fazendo o seu trabalho, uma menina diligente. Ela tem agilidade em agir, subir e descer para trazer água. Esse conjunto forma uma mulher ideal, ou uma mulher virtuosa para a cultura da época antiga, para a cultura da hebraica antiga. Então, aqui nós entendemos que não basta ter uma beleza estética apenas, mas essa menina traz consigo outras belezas, que além do seu caráter, além do seu valor imensurável, escute, não era apenas a beleza física, mas essa menina, ela trazia no bojo da sua história algumas características singulares. E por que ela estava pegando água na fonte? Porque era costume da cultura do Oriente essa prática. Porque naquela época, acredite, não tinha torneira que você tem em casa. Aquela de sensor, que você só passa a mão, libera água. Não tinha. Não tinha aquela que você aperta a mão. Não tinha. Hoje, você tem uma torneira monocomando e aquela que tem água quente e água fria, né? No dia do mais frio, você vai lavar o rosto. Não, espera aí, vou jogar água quente. Não tinha. Era um pouco mais desafiador. Hoje está muito simples. Então essa menina, como era a cultura da época, ela descia, porque naquela época, essa responsabilidade de buscar água era uma tarefa ocasional. Escute, rotineira. E esta tarefa de buscar água era parte da mulher, era a mulher que descia. Era uma rotina da vida de uma mulher. Como não existia cisterna, como eu disse, doméstica, não existia encanamento, esses reservatórios aqui eram muito procurados. Então esses poços, essas fontes, eram fontes comunitárias. Saía fonte naturais, e as mulheres desciam para buscar essas águas. Só que eram cisternas coletivas. Então olhe para mim, dobre a sua atenção. Buscar água era uma responsabilidade doméstica essencial. Porque a água ali, não diferentemente dos nossos dias de hoje, a água servia para beber, para cozinhar, para lavar,
para dar de beber aos seus animais. A água servia para higienizar, não diferente nos dias de hoje, amém? Então, escute, era comum, irmã, era algo habitual. Então, chegar no final da tarde, Ana Flávia, para buscar água, seria algo comum. Como às vezes você vai ao mercado, às vezes você vai ao seu trabalho. As aulas começaram, Cláudia, já, né? Então, por exemplo, Cláudia vai todo dia para o colégio Ceia, trabalhar lá, né? Tudo certo? Então é comum, o celular desperta. Que horas, filha? 4h30. Gente, é uma Rebeca que nós temos aqui então, 4h30, minha filha. Eu ia pensar, quer ver que ela vai falar um horário tarde? Me enganei, 4h30 da manhã, rotina. Ela se arruma, se organiza, coloca os equipamentos do trabalho e vai. E aí, trabalhou sexta, filha? Normal, né? Trabalhou quinta, vai trabalhar amanhã, querendo Deus, Jesus não voltar até lá, normal. Era assim, escuta, o texto está falando que é esse dia na vida dessa menina. É um dia normal que ela foi ali buscar água, escuta. E ao poço também era um momento social, porque naquela época, Fran, não existia Instagram, não existia o WhatsApp. Fala assim, como que alguém vivia sem Instagram? Então as mulheres se reuniam no poço para elas conversarem. E ali elas encontravam, e era um momento de troca de informações, troca de notícia, fortalecimento dos vínculos. E era prática, sabe, do convívio social dessas mulheres. Elas iam para a fonte buscar as suas águas. E como eu disse aqui, essa fonte, de acordo ali com o texto que nós estamos lendo, era uma fonte nascente. E ali o povo, as mulheres desciam, mas vem comigo. Essa fonte, em algumas delas tinha uma escavação profunda em pedras. Outras, os acessos eram mais simples, e outras tinham alguns degraus para descer. A água, ela era um pouco preservada, porque muita coisa, como eu disse agora há pouco, advinha dessa água. Escute. Agora, esse poço também, trazendo uma linguagem espiritual, esse poço representa provisão. Esse poço representa encontros divinos. Esse poço aqui, diante de tudo que eu estou falando, de forma natural é uma coisa, mas esse poço aqui, ele também representa vida, porque sem água o homem não vive. Espiritualmente falando, esse poço fala de destino. Não é coincidência que muitas coisas na Bíblia vai acontecer no poço. E eu estou falando isso para você entender que e eu vou chegar num lugar que Deus tem algo sobrenatural para nós em cima dessa palavra. Então escute, trazendo no viés espiritual, o poço significava provisão. Diga comigo, provisão. Diga comigo, vida. Diga comigo, encontro divino e destino. Então escute, essa mulher estava com cântaro, e esse cântaro era um utensílio. Nós lemos aqui, ela estava com cântaro. Um utensílio que a boca dele era mais estreita, a base era mais redonda. Por que a boca era mais estreita? Para quando a mulher carregasse, às vezes carregava no ombro, carregava nas costas, essa água não caísse. Então era feito de barro, e as mulheres colocavam algumas nos ombros, outras na cabeça. Lembra que antigamente as mulheres carregavam a bacia, balde na cabeça? Alguém lembra dessa fase? Né? Eu tinha uma tia, saudosa tia Lázara, ela colocava um negócio na cabeça, um balde, mala de roupa, já viu? Pegava as malas de roupa, colocava aqui na cabeça, saía andando, falando, Jesus, era hábito dessas mulheres. Então escute, parecia ser algo normal, algo simples, era para ser um dia aqui comum. E Rebeca vai fazer o trabalho que ela tinha que fazer, e muitas mulheres aqui, elas eram treinadas desde pequeno. Inclusive Rebeca está sendo treinada desde pequeno. Até aqui todo mundo entendeu? Amém? Simples. Um dia normal. Diga comigo, um dia normal. Mas escute, a Bíblia, ela é muito enfática em nos mostrar
que antes do céu fazer coisas extraordinárias ou escrever capítulos extraordinários, a Bíblia também nos mostra em vários episódios, que Deus, ele tem a capacidade de pegar dias comuns para se tornarem dias extraordinários. E agora a Rebeca não está sabendo, mas o que está prestes a acontecer na vida dessa mulher é que algo extraordinário está acontecendo. Ela não foi para um culto profético, ela não foi, escute, para uma sala de oração, ela não estava nem orando, ela estava fazendo as coisas básicas. Era um dia normal, ela estava fazendo as responsabilidades do dia a dia de uma mulher. Mas escute, ela não estava em um momento espiritual dramático, ou um momento de tanto presença do Senhor como nós estamos vivendo aqui hoje. O cântaro estava na sua mão como sempre, ela encontra as amigas como sempre. O caminho até o poço era o mesmo de sempre. Diga comigo, cântaro, o mesmo de sempre. Diga, o mesmo de sempre. O caminho, diga, o mesmo de sempre. O poço, atividade. Mas nos dias em que tudo parece ser a mesma coisa, Deus, ele decide agir diferente. Eu sinto graça de Deus aqui hoje, porque Deus é tão fiel, meu filho. Porque é o seguinte, eu falei, Deus, o Senhor vai trazer essa mensagem para dizer que poderia ser um culto comum e não vai ser um culto comum, o Senhor vai fazer algo diferente, então mostra para nós alguns sinais. Foi quando eu recebi uma mensagem aqui que já teve gente que foi curado aqui nessa noite aqui. Então escute, era para ser um dia comum. Enquanto ela cumpria a rotina, Deus estava movimentando algumas coisas em favor de Rebeca. É uma simples menina que, apesar de bonita, apesar de conservadora ainda, apesar de esforçada, era um dia comum, porque ela estava assumindo responsabilidades simples. Essa menina é uma menina que ela me ensina que nós precisamos estar sendo aprovado nas coisas básicas. Porque tem gente que quer viver algo muito sobrenatural, mas ele não consegue nem ser fiel no básico. Ou seja, não dá para querer o extraordinário se no que é ordinário eu ainda não estou conseguindo cumprir. Mas essa menina, a Bíblia vai dizer que ela está fazendo o básico. Enquanto ela abria a rotina, Deus estava movimentando. Enquanto ela buscava algo, Deus estava conduzindo algumas coisas. Pergunte o quê? Aí agora nós vamos ler a Bíblia e a gente vai entender o que está acontecendo. Capítulo de número 24 do Êxodo, de Gênesis, vai falar de algo poderoso. O versículo de número 1, escute. Coloque o versículo de número 1 para mim, por favor. Era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Então preste atenção. Quando você lê Gênesis capítulo de número 12, lá no capítulo 12, Deus está falando assim com Abraão: ei Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, da tua terra, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus faz um pedido para Abraão e faz 7 promessas. Pergunte por quê? Porque sempre Deus tem muito mais para te dar do que aquilo que Ele tem para te pedir. Entende? Então Deus sempre pede menos, porque Ele sempre tem mais para dar do que para pedir. Por isso que Ele, quando fala do dízimo, é pequeno menos, Ele já te deu muito mais. Então escute, e no capítulo de número 12, Deus faz uma promessa: meu filho, vamos lá no 12, só para a igreja vir comigo. Aí no 12 você coloca a versão NVI, porque eu gosto muito dessa versão. Olha lá, presta atenção. Capítulo de número 12, versículo 1 do livro de Gênesis. Olha o que Deus está falando com Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Um chamado, diga comigo, um chamado. Agora, olha Mari, a quantidade de promessa que Deus faz. Versículo de número 2, eu vou contando, você fala 1, 2, entendeu? Vamos lá, olha o que Ele fala: Abraão, farei de você um grande povo. Aliás, farei de você um grande povo, isso, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqui é uma promessa, certo?
Mas lá no 24, capítulo 24, Abraão já está vivendo o cumprimento da promessa. Porque agora, olha o que diz no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, capítulo 24, versículo 1. Escuta, Deus abençoou Abraão em tudo. Está escrito, tudo. O Senhor abençoou Abraão em tudo. Então esse homem era um homem rico, abençoado, estava cumprindo o propósito, vivendo a promessa. Só que aí tinha mais uma promessa. Porque dentro da promessa do Senhor, Deus falou com Abraão: ô Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Então faltava essa parte da promessa. Aí o texto vai dizer que Abraão agora, ele se preocupa, ele vai procurar o seu servo, e vai dizer: ô meu filho, é o seguinte, nós precisamos de procurar, eu já estou velho. Versículo 2, disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor dos céus, o Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomará para o meu filho uma mulher, filhas dos cananeus, do meio das quais eu habito. Aí ele vai dizer: escute, mas você irás à terra da minha parentela, e daí tomarás a mulher para o meu filho Isaque. Abraão está dizendo assim: ô meu servo Eliezer, eu preciso que você vá buscar uma esposa para o meu filho. Parece ser simples? Não, porque agora ele tem que ir buscar a esposa para Isaque. Mas tem algo, ele não vai de qualquer jeito, ele vai de algumas formas. Quem quer descobrir como que ele vai? Diga: eu quero. Primeira coisa, vem comigo para você entender, porque a hora que eu falar uma frase, você vai entender o porquê que eu estou esboçando isso aqui primeiro. Ele não vai de qualquer jeito, Carlos. O versículo de número 7 vai dizer, olha o que diz a palavra: o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, Abraão falando, da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da sua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Então escute, então agora, onde Eliezer está indo, quem que está indo com ele? Quem que está indo? Um anjo. Opa, então agora Eliezer não está sozinho, ele está indo, mas ele está chegando com quem? Com o anjo. Então tem um anjo acompanhando esse homem, o servo aqui de Abraão. O versículo de número 9 vai dizer: então pôs o servo de Abraão a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. Então agora tinha um anjo, e agora tem um juramento. Diga comigo: juramento. Olha a forma que esse homem está indo. Ele está acompanhado por um anjo, agora ele tem um juramento. E se você continuar lendo, versículo de número 10, vai dizer o seguinte: e o servo tomou 10 camelos. Diga comigo: 10 camelos. Então agora, olha que interessante, ele está indo com o anjo, com o juramento, com os 10 camelos. E a Bíblia vai dizer, nessa versão vai falar, que ele tomou ali a fazenda do seu senhor. Ou seja, ele pegou ali ouros, pratas, riquezas, e colocou junto com os 10 camelos. Então agora tem um anjo, agora tem um juramento, agora tem 10 camelos e agora tem ouros. A Bíblia vai dizer, ouro, prata, riqueza acompanha esse homem. E no versículo de número 12, olha o que diz: e disse: ó Senhor, aqui é o servo orando, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro, e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Opa, então agora ele tem uma oração. Meu pai, então agora esse Eliezer tem o anjo, tem os camelos, tem os ouros, tem um pacto, e agora ele está debaixo de uma oração. Preste atenção. Imagina quando alguém chega perto de você e fala assim: escuta, deixa eu te falar, eu vim aqui porque eu estava orando, e Deus me trouxe aqui nesse lugar. Vamos lembrar, quando Deus envia alguém, a Bíblia vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que Paulo estava cego, e ele estava ali orando. Aí Deus fala com Isaías não, Ananias, obrigado. Ananias,
E aí fala: Ananias, vai até a casa, há uma rua chamada Direita em Damasco, porque o meu servo Paulo está ali, orando, pedindo a Deus uma resposta. Ananias fica meio duvidoso: espera aí, mas ele é perseguidor. Deus fala: não, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aí agora imagina, Ananias chega e fala assim: ei, ô Paulo, o Senhor me trouxe aqui. A Bíblia fala que algo sobrenatural acontece. Paulo começa a ver na hora, ele é curado. Pergunte por quê? Porque sempre que Deus envia alguém, não fica no âmbito natural, algo sobrenatural está acontecendo. E aí agora escute, vamos voltar para a menina, bonita, virgem, um cântaro, uma fonte. Sim ou sim? Era para ser um dia normal. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que agora tem um homem que tem uma missão de trazer uma mulher, porque agora tem um herdeiro de uma promessa. A Bíblia vai dizer que agora esse herdeiro precisa de uma esposa. Irmão, e não é qualquer casamento. Ele vai casar com isso, essa mulher vai casar com Isaac. Se fosse pensar só em termos materiais, já estava tranquilo, porque agora ela ia ter um sogro bilionário. Ela ia sair de uma família simples e ia começar a entrar numa família extremamente importante. Mas só que aí tem algo além, tem algo espiritual. Escuta, por quê? Porque agora, além dela casar, entrar numa família de poder financeiro aquisitivo muito favorável, é uma pessoa, é uma família que está debaixo da promessa divina. Eu não sei se você está entendendo já. Era para ser um dia comum, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que esse Eliezer, ele chegou, meu Pai da eternidade. Versículo 13 vai dizer: e eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja pois a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao seu senhor. Escuta, Rebeca pega o cântaro, era para ser um dia normal. Ela está chegando, escuta, com o cântaro na mão. Era para ser um dia igual ao dia anterior. Era para ser um dia normal. Ela pega o cântaro e fala: gente, estou indo para o poço. Ela pensou que era apenas um dia normal, mas enquanto ela estava indo para o poço, sem que ela soubesse, na mesma direção que ela estava indo, também estava chegando o Eliezer. Na mesma direção que esta mulher estava indo, também estava chegando, aleluia, o Eliezer. Deixa eu melhorar para traduzir os dias de hoje aqui. Às vezes o Augusto gosta de um futebol, e eu me lembro de um dia que a gente foi num campeonato, não sei qual, ali próximo da escolinha aqui das Mansões Aeroporto, e o Augusto disse: papai, nesses jogos vai alguns olheiros para ver lá os jogadores. Por quê? Porque se eles verem algum habilidoso, eles começam a trazer esse menino para perto para fechar um grande contrato. Então escute, isso é só para você entender que quando Rebeca está indo, escuta, na direção do poço, para fazer o que é simples, para fazer o que é normal, para fazer o que é de rotina. Escuta, meu irmão, Deus vai falar com algumas pessoas aqui hoje, porque tem gente que está fazendo o que é comum todo dia. Tem gente que, como a Cláudia, está acordando 4h30 todo dia, está fazendo o que é básico todo dia, e pegar o cântaro todo dia cansa. Fazer o que é básico todo dia cansa. Fazer todo dia, cumprir a rotina diária cansa. Acorda, arruma os meninos, vai para a escola, trabalha, limpa a casa, vai ouvir problemas do trabalho, volta para casa, isso cansa. Vem para a igreja, dá glória, coloca a camiseta do voluntário e tudo, parece ser um dia normal, comum, isso parece que cansa, mas eu estou pregando sobre um Deus que tem a capacidade de fazer um dia comum e se tornar esse dia um dia extraordinário. A Bíblia está dizendo que era para ser um dia comum, meu Deus. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa palavra. Era para ser um dia comum,
mas na mesma direção, indo para o mesmo lugar, estava Eliezer chegando no poço para encontrar-se com Rebeca. Eu preciso liberar uma palavra profética para algumas pessoas aqui. Eliezer está chegando. Não, eu vou falar para você entender. Escuta, Eliezer está chegando. Era para ser um dia comum, mas está chegando Eliezer, o servo de Abraão. O que está carregado, escuta, é uma promessa. O que vem com o anjo do Senhor, o que vem com o pacto que fez com Abraão, o que está debaixo de uma oração. Deus está enviando um Eliezer na sua vida para começar a destravar o seu destino. De novo, tem um Eliezer chegando. Tem um Eliezer chegando. Deus é especialista de pegar dias comuns e apresentar um Eliezer para tudo a partir desse momento mudar, para tudo a partir desse momento não ser mais do mesmo jeito. Escuta, era para ser um domingo qualquer, mas Deus está liberando uma palavra profética. Está chegando um Eliezer na história da sua vida. Eu vou mexer com você aqui hoje. Sabe por quê, queridos? Nós estamos nos acostumando. Nós estamos assim, como os filhos de Israel. No momento da prova, da luta, escuta, a gente está acostumando com o deserto. E tem horas que por você não ver Deus agindo, escuta, por horas você não vê algo de Deus, parece que a sua vida está muito no ordinário. Você acostumou. E por causa desse costume, a gente perde a capacidade de acreditar que Deus vai mudar uma realidade em frações de segundos. Mas a Bíblia é recheada de exemplos assim. Atos capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada vai dizer que tinha um homem aleijado. Salvo engano, para frente dos capítulos 3 e 4, vai falar que esse homem já tinha quase 40 anos, que ele era aleijado. E um dia, por ele ser aleijado, por ele ser incapaz de andar, a Bíblia Sagrada diz que colocavam ele na porta do templo, e todo dia o que ele fazia? Pedia esmola. E aí todo dia chegava ali, ele pedia esmola. E por que era todo dia? Porque o que ele ganhava no dia não era suficiente para ficar o mês. Então ele só ganhava a comida do dia, o dinheiro do dia. Mas aí um dia chegou Pedro e João. E Pedro e João podiam fazer muito mais por eles, mas eles estavam pedindo apenas uma esmola. Ele fala: me dá uma esmola. Pedro e João escuta, olha e fala: nós não temos dinheiro, não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levanta e anda. Era para ser um dia de esmola, mas Deus decidiu fazer um dia de milagre. Não, você não recebeu essa palavra não. Era para ser um dia de esmola. Escuta, a expectativa dele, esmola. A expectativa dele, moedinhas. Mas e os planos de Deus? Milagres. E os planos divinos? Cura. E os planos do Senhor? Vai entrar no templo. Escute, os planos do Senhor? Vai pular, vai saltar hoje, vai andar hoje, vai glorificar hoje, vai fazer algo sobrenatural hoje. Os planos dele, esmola. Eu só quero uma esmola. Você só veio aqui para falar: eu vim para o culto hoje para tirar uma foto, colocar no meu Instagram. Eu vim para o culto para chorar um pouquinho. Mas Deus está dizendo: você veio para isso. Parecia que ia ser um dia normal, mas Deus está dizendo: eu estou trazendo Eliezer hoje. O servo está chegando, está encontrando você hoje. O texto vai dizer que agora, escute, Deus promove um encontro. Meu pai, estou sentindo muita graça aqui do Senhor. Existe um encontro de Deus agendado para a história da sua vida. O servo de Abraão, escuta, ele não viajou por acaso. Ele não saiu ali simplesmente para fazer uma viagem. Escuta, ele saiu com uma missão. Ele saiu com um juramento. Ele saiu com uma direção. Escuta, não era turismo, era propósito. Não era viagem, era um envio do Senhor. E o texto vai dizer que agora a menina estava no dia simples, a menina estava num dia normal, mas Deus decidiu escrever diferente. Deus estava dizendo: a partir desse dia, a história dessa menina nunca mais será a mesma. Eu vou dar um minutinho para você dar glória aí. As minhas mãos e louvar.
Eliezer está chegando. Eliezer está chegando. Eliezer está chegando. Eu estou dizendo para você que está chegando uma intervenção divina em direção à sua vida. Era para ser um dia comum, mas Deus decidiu enviar Eliezer sobre a sua vida. Aleluia. Pastor, melhora isso. Nós precisamos entender algo aqui. Se Eliezer está chegando, eu coloquei aqui algumas coisas que significa a chegada de Eliezer. A chegada de Eliezer significa visitação divina. Escuta, Eliezer chegando é uma ação divina que está chegando. Pergunte por quê? Porque Eliezer é alguém que vai destravar o destino de Rebeca. Não, você não está entendendo não. Ele chegou, e porque ele chegou, só o ato dele chegar está dizendo assim: Rebeca, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua casa nunca mais vai ser a mesma. Vai sair de uma família simples para entrar numa família que tem uma promessa divina, que vai criar, escute, que vai crescer uma nação escolhida por Deus. Rebeca, escuta, você só veio buscar uma água, mas você vai entrar na história da humanidade. Vão passar milhares de anos e lá em Uberlândia alguém vai dizer o teu nome, Rebeca. Alguém vai contar a tua história, Rebeca. Eu não sei se você está entendendo. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: pelo amor de Deus, está na hora de você ativar a sua fé. Está na hora de você começar a acreditar que Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias em dias comuns. Eliezer está chegando, está chegando Eliezer na história da sua vida. Eu vou mexer com você, por favor, fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos fazer um ato profético aqui. Você vai procurar alguém e vai dizer: Eliezer está chegando na sua vida. Eliezer, sai do seu lugar aí, cumprimenta alguém e fala: Eliezer está chegando. Está chegando uma ação de Deus sobre a tua vida. Está chegando uma intervenção de Deus sobre a tua vida. Está chegando alguém de oração na sua vida. Está chegando. Está chegando na sua vida. Quando Deus quer movimentar a vida de alguém, primeiro Ele movimenta pessoas para depois movimentar circunstâncias. Deus vai movimentar um Eliezer que vai chegar sobre a sua vida, que vai chegar sobre a tua casa, que vai chegar na sua história, e você não vai ter dúvida. Escuta, eu preciso de pelo menos 3 pessoas aqui para acreditar nessa palavra. Está chegando um enviado de Deus para a sua vida. Está chegando alguém enviado por Deus para dizer: vai mudar a realidade, vai mudar, vai mudar. Quantos acreditam nessa palavra aqui em nome de Jesus? O que era para ser um dia comum vai ser um dia extraordinário na história da sua vida. Deus vai enviar alguém. Deus vai enviar alguém sobre a sua vida. Meu pai, se você só entender isso aqui, você já pode ir embora. A gente já pode encerrar o culto. A menina só estava fazendo o básico. A menina só estava cumprindo a responsabilidade dela. A menina só estava pegando água, mas Deus já estava desenhando um destino. A menina só estava fazendo o comum, mas Deus já estava desenhando o extraordinário. Você só veio na igreja, mas Deus está dizendo: eu encontrei você aqui hoje para dizer: vou mudar a realidade, vou mudar a sua história. Eu estou preparando alguém que vai movimentar a realidade da sua vida. Se alguém acredita nisso, levanta a mão e glorifica o Senhor. Quantos creem que está chegando o Eliezer? Quantos creem que está chegando o tempo do encontro? Está chegando o tempo da promessa do Senhor se cumprir na sua vida.
mais 5 minutos, por favor, assente aí. Escuta. Deus, Ele marca encontros que muda destinos. Olhe para mim e dobre sua atenção. Eu tenho um casal de primos que mora na cidade de Catalão. Rejane, minha prima, Rejane Duarte, e pastor José Veni Pires de Oliveira. Eu não me recordo quantos, 15 ou 20 anos atrás, eles mudaram para a cidade de Catalão. Veni já era de lá, veio para Uberlândia, casou com Rejane e levou Rejane de volta para Catalão. E quando eles foram para Catalão, debaixo de oração, eles abriram um negócio, abriram uma casa de material de construção em sociedade. A sociedade não deu muito certo, Adilson, e ele ficou com uma pequena parte, diga pequena parte, uma pequena parte da loja, e falou, agora vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa. Eles alugaram um pequeno cômodo, diga comigo, pequeno cômodo. A porta de entrada do cômodo era uma porta de 80 centímetros, porta de banheiro de 80 ou de 60? 60 centímetros, a porta era estreitinha, e agora eles estavam ali com poucas mercadorias, e aí pelejando, uma mistura de estoque com quarto, uma mistura de estoque com sala, uma mistura de estoque com cozinha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles não sabiam o que era casa e o que era pedaço da loja, porque estava tudo misturado. E naquela dificuldade ele ficou com umas poucas mercadorias e ficou com uma F4000. Quem é os mais antigos aqui? É aquelas F4000, meu irmão, que parece que o capu daquele negócio parece que é um planeta. Liga, aquele negócio balança de um tanto e parece que é do tamanho de uma Scania. Não é assim? E aí o que aconteceu? Aquela F4000 fundiu o motor. Uma pequena loja, poucas mercadorias, uma F4000 velha e agora com o motor fundido. E agora, o que nós vamos fazer? Mas Deus, Ele é especialista de marcar encontros para mudar destinos. Aí eles estavam um dia na loja, bem pequenininha. Aí apareceu, Rejane sonhou um dia que aparecia um homem de branco, que não era anjo. E esse homem de branco falava algumas coisas com ela, e ela não lembrava, mas ela chorava disso. E passou uns dias, o que aconteceu? Apareceu realmente um homem de branco lá, e tinha um imóvel enorme na frente da loja dela. Ele disse, olha, eu vim aqui, porque eu sou um dentista aqui na cidade de Catalão, muito conhecido, muito famoso, e eu vou abrir uma loja de material aqui na frente da sua loja de material. E todo esse imóvel aqui vai ser o tamanho da minha loja. Então eu estou vindo aqui porque se você quiser ir trabalhar para mim, eu vou precisar de algumas funcionárias. Se você quiser fechar essa lojinha sua, e ele disse que debochava dela, porque eu estou vendo que você não tem mercadoria. E se desse jeito, sem eu aqui, você já está quase fechando, a hora que eu abrir a loja, não vai sobrar nada para você. Então se você quiser trabalhar para mim, eu vim aqui para pegar o seu currículo. Que humilhação. Ela falou, não moça, eu não quero trabalhar com você não, porque Deus já tinha mostrado com ela em sonho. E aí agora, só que isso traz uma angústia, traz ou não traz? Traz um desespero, as contas atrasadas. E agora escute, a F4000 com motor fundido. Mas Deus sempre tem alguém. E é sobre isso que eu estou pregando. Deus vai enviar um Eliezer na história da sua vida. Aí, ela estava lá num dia comum, como hoje. De repente aparece uma mulher, entra na porta, estreita, fala, moça, tudo bem? Tudo. É o seguinte, eu queria ver uns materiais, porque eu vou construir a casa, e eu queria ver algumas coisas. Eu estou com a lista aqui de material, e a minha casa vai ser no rumo aqui, ó. E aí ela começou a falar, eu preciso de tantos mil tijolos. Aí ele pegou o bloquinho de orçamento e começou a escrever. Eu preciso de tanto cimento. Ele escreveu. Ela falou, areia, brita. Aí eu já quero fazer a parte hidráulica, eu vou precisar do cano tal. Aí eles já começaram a ficar preocupados. Pergunte por quê? Não tinha areia, não tinha quantidade de cimento, não tinha quantidade de brita. Aí quando ela entrou para a parte de hidráulico, aí que apertou. Ele falou, e agora? Aí ela foi falando a lista. E ela pegou e falou assim, escuta, tem outra coisa. Eu já quero comprar a parte elétrica. O senhor trabalha também com parte elétrica? O Veni falou, trabalho.
Tinha uns T lá, irmão. Trabalho. Ela falou, então vou precisar de fios 2.5, tantos rolos, tantos metros. Você tem bocal aí? Também tem. Fez aquela lista. Ele já estava louco, porque ele falou, Senhor, o que está acontecendo? Eu não tenho nada desse material. Só que tem uma questão. Pergunte o quê? Foi Deus que mandou a mulher. E quando Deus manda, Ele destrava destino. Quando Deus manda, Ele muda a realidade. Lembra de Eliezer? Eliezer não veio sozinho. Ele veio com um anjo. Ele veio com um juramento. Ele veio com a oração. Ele veio com camelos. Ele veio com ouro. Ele veio com possibilidade de mudança de destino. Essa mulher fez toda a relação. E aí, ele pegou e deu o preço. Anotou. E quando ele falou o valor final dos materiais, ela falou assim, tá bom, eu vou ficar com tudo. Só que ele ficou louco. Ele falou, pronto, agora que é o problema. O que eu vou falar para essa mulher? Que eu não tenho material que ela está pedindo. Como que eu vou explicar? Aí ela falou assim, moço, então é o seguinte, eu vou querer o material, só que eu vou pagar à vista. Aí ele falou, gente, e agora, o que eu falo? Ela falou, só tem um problema que eu queria ver com o senhor. Eu quero comprar agora, mas eu não vou construir agora. Eu quero construir daqui 6 meses, mas eu já queria deixar pago. O senhor vende nessa condição? Porque quando é Deus que está enviando, aí, se eu não estou enganado, isso há 20 anos atrás, se eu não estou enganado, era quase 38 mil reais. Sabe o que ele fez? Com esse 38 mil reais, arrumou a F4000. Com esse 38 mil reais, organizou o estoque da loja. Com esse 38 mil reais, começou a ter mais clientes na loja. Sabe o que aconteceu, queridos? Deus abençoou José Venir e a Rejane. Sabe o que aconteceu quando a mulher chegou, irmão? A loja dele estava abarrotada. Só para resumir a história hoje, metade do outro quarteirão agora é da loja do Venir, que chama Conquista Material para Construção. Tem caminhão, tem trator, tem estoque. Já construiu mais de 30 casas na cidade de Catalão. E o homem que abriu a empresa do lado não durou 1 ano. Sabe por quê? Porque quando Deus envia um Eliezer, é para abençoar a tua vida, é para mudar o seu destino. Se você quiser aplaudir, pode aplaudir. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Você não vai receber visita nos próximos dias. Você vai receber uma resposta de Deus. Se prepare. Alguém vai dizer, é uma visita. Deus vai dizer, não, é a resposta. É a resposta. Não é comum o que vai chegar sobre a tua vida, sobre a sua casa. Se prepare. Não vai ser comum. O texto vai dizer, escute, é tão maravilhoso, porque vai chegar um Eliezer na sua vida, amém? Mas a Bíblia vai dizer que quando esse homem chega, ele faz um teste. Olhe para mim, preste atenção. Deus é especialista. Deus, ele é especialista em colocar oportunidades disfarçadas de testes. Vou melhorar para você entender. A Bíblia vai dizer que ele orou e falou assim, Senhor, se essa menina me der água, e ainda der água para os meus camelos, sinal que ela é a menina de Deus. É a menina do meu senhor Isaac. Aí sabe o que acontece? Ele chega lá, e ela olha para ele, e ela fala, eu vou te dar de beber. Uau! Só que agora, escuta, tinha mais um ponto. Tinha que tratar de quem? Dos camelos. E aí, escute, as mulheres que aqui estão, já viu a Ayla pregar sobre essa parte? E aí, escuta, quantos camelos que eram? 10 camelos. Olha para mim aqui, abre a sua atenção. E o cântaro, cada cântaro daquele ali, carregava em média quantos litros de água? 15 litros de água. Então escute, ela já deu água pro Eliezer. Agora escuta, ela precisa alimentar 10 camelos. E cada camelo, quando vai beber água, não é igual eu e você que bebe um copinho. Eles bebem em torno de 100 litros de água. Então agora escuta, se são 100 litros de água por cada camelo, e ela tem 10 camelos para dar de água, dar de beber, quantos mil litros de água?
1.000 litros de água. Agora você divide por 15, vamos fazer uma conta de 10? Foi 100 vezes. Carregando e dava para o camelo. Uma. Primeiro camelo. Foi lá de novo. 2. 100 vezes. Sabe o que é a questão? Quem falou para Rebeca? Quem falou para Rebeca que ela precisava, que ela estava prestes a ser abençoada? Ninguém. Ela sabia que era um teste? Não sabia. Sabe o que acontece, queridos? Tem hora que Deus te dá, coloca você em alguns testes, mas são oportunidades disfarçadas de teste. Só que tem hora que você desanima. Você nem tem coragem de dar água para o Eliezer e nem água para os camelos. Deixa eu te falar uma coisa, está na hora, porque Deus, antes de liberar o extraordinário, Ele também vai querer ver o seu caráter. Essa mulher está falando sobre um caráter, sobre uma capacidade de servir. Deus, Ele está testando pessoas com oportunidades disfarçadas de tarefas simples. Deixa eu te falar, seja aprovado no simples. Se você ser aprovado no simples, fica tranquilo, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te capacitar. Meu irmão, deixa eu falar algo que poucas vezes falei aqui nessa igreja. Eu me lembro quando, em 2014, eu era pastor na Assembleia de Deus, e aí a igreja estava passando por um revés financeiro, uma dificuldade, faltava pessoa com conhecimento mais técnico para trabalhar. Aí daqui a pouco, eu lembro de uma reunião que o pastor chegou lá, clamando por misericórdia, porque faltava dinheiro para pagar algumas contas. E aí na hora eu até lembro que um pastor falou: olha, o banco me liberou aqui um empréstimo aqui pela internet. Na hora eles fizeram um empréstimo lá pelo celular mesmo, para pagar as contas da igreja. E eu comecei a orar, falei: Senhor, mas muda essa realidade. E aí o que aconteceu? Eles me fizeram uma proposta, falaram: Ernesto, cara, a gente está te vendo aí que você tem formação em administração de empresa, a gente vê que você tem uma loja, você é muito organizado com as coisas, a gente está vendo a administração que você está fazendo lá na congregação, você não pode ajudar a gente? Aí eu fui, dia 1º de abril de 2024, quando eu cheguei lá, meu irmão do céu, o sangue de Jesus tem poder. Pensa na quantidade de trabalho. Eu fui contratado para trabalhar no período da manhã, porque à tarde eu ia para a loja e à noite eu ia para a congregação que eu dirigia. Mas escute, quando eu fui para lá, a ideia de trabalhar de manhã deu errado. Pergunte por quê? Porque eu tive que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Imagina 77 igrejas. Escuta, 77 igrejas. Na época não tinha Pix, na época não tinha, e a única igreja que tinha cartão de crédito era a sede. Então era tudo em espécie, irmão. E aí chegava aquele negócio e não tinha procedimento nenhum naquele departamento financeiro. E eu falei: Senhor da glória, o que está acontecendo? E aí um liga, um faz um negócio, outro pede outra coisa, e aí daqui a pouco não tem dinheiro para pagar a conta. Eu falei: Jesus, aonde eu fui amarrar meu jegue? Mas eu falei: mas se Deus me trouxe aqui, Ele me trouxe aqui para um propósito. Sabe por quê? Deus vai te colocar em algumas tarefas simples. Se você for aprovado, vai destravar oportunidades extraordinárias na história da sua vida. Eu falei: pronto, deixa eu entender aqui. Aí um liga cobrando, outro liga: ó, tá atrasado, vai lá olhar no caixa, não tem pagamento desse negócio, tem que pagar. Eu falei: calma, gente, calma. Aí eu falei: deixa eu entender como acontece, como funciona esse financeiro aqui, meu irmão. E fui começando a trabalhar. Eu não vou expor o tamanho da dívida que a igreja tinha, porque eu acho que é isso muito pessoal. Mas a hora que eu fiz um levantamento, cheguei na contabilidade, no conselho fiscal, eu falei: eu preciso saber. Cheguei no pessoal do financeiro, eu preciso saber o que a igreja deve, irmão. E o valor era muito alto, de contas atrasadas, de valores de crédito que precisavam pagar. Eu falei: meu Deus do céu. Mas aí nós começamos a organizamos ali e aqui, começamos a mudar alguns procedimentos. Fiz um levantamento para ser relatório para o pastor. Falei: pastor, a partir de agora vai ter que ser assim, vai ter que ser isso e daquilo. Escuta, meu irmão, no dia 22 de dezembro do mesmo ano, nós estávamos na última reunião de pastores da igreja. Eu chego lá apresentando um relatório. Toda a dívida da igreja estava paga e a gente ainda tinha fluxo de caixa. A gente tinha resolvido um problema. Só que olha aqui, meu irmão, aconteceu um problema. Pergunte qual é. Eu falei: não dá para trabalhar sem sistema. A gente contratou uma empresa e eu falei: eu vou colocar um sistema de informação, de informática, um sistema de gestão financeira em todas as unidades. O dono da empresa chegou em mim e começou a rir da minha cara. Falou: você vai ter coragem? Porque nunca apareceu uma pessoa que não tem coragem, que teve a coragem de assumir, porque o trabalho é grande demais. Como é que você vai pôr um tesoureiro lá do bairro fulano de tal, que a vida inteira trabalhou com um papelzinho de pão, e agora você vai colocar um computador na mão dele? Não dá certo. E aí escuta, eu falei: mas vai melhorar? Então nós vamos. Ele falou: nunca apareceu alguém. E quando ele falou nunca, aí ele mexeu comigo. Eu gosto de um desafio. Falei: então agora nós vamos colocar. Sentei,
comecei a planejar. Fiz o teste primeiro na minha congregação, organizei tudo lá e fiz como um projeto piloto, parametrizamos todo esse sistema. Ok, agora eu falei, agora vamos criar um plano de ação para 77 igrejas, vamos dividir por núcleo. Irmão, deixa eu te falar, deu trabalho demais. Eu só vi algumas pessoas chegando em mim falando assim, ó, te avisei, mas eu falei, mas eu não vou desistir. Cheguei, não, mas teve muito problema, porque o irmãozinho era 35 anos, tesoureiro da igreja, e é um senhor de idade, que fazia com papelzinho de pão, não sei mexer com o computador, e como é que eu vou lidar com isso? Não posso tirar o irmão, mas eu também não posso deixar de evoluir, de atualizar o que precisa ser atualizado. Irmão, para a glória de Deus, a gente demorou 4 meses, quantos meses? 4 meses, tudo informatizado, tudo organizadinho. Eu falei, glória a Deus. A nossa tesouraria, a parte física da tesouraria mesmo, estava um lixo, estava uma bagunça. Eu falei, preciso reformar. A sala era meio diagonal, não tinha nem jeito de fazer um projeto bonito. Eu falei, vamos fazer uns escaninhos aqui, tudo tal, mudar essa cadeira, mudar isso, mudar aquilo. Irmão, reformamos, ficou tudo bonitinho para a glória de Deus. Só que teve um problema, pergunte qual? Eu trabalhei demais. E no fato de eu trabalhar demais, a minha loja, Radassa Modas, começou a despencar em vendas. E aí, escute, queridos, olha aqui para mim, eu já estou encerrando. Sabe o que aconteceu? A minha loja despencou. Começou a cair as vendas de 40 para 30, de 30 para 20, de 20 para 5. E coincidiu de uma época que eu tinha mudado para o Alto Moarama, onde eu comprei minha casa, comprei alguns móveis e o meu endividamento aumentou e o faturamento da empresa diminuiu. Eu sei que você nunca passou por isso, mas eu já passei por isso. E aí sabe o que aconteceu? Comecei a entrar numa bolha. O dinheiro da loja não dava para pagar a loja, não dava para pagar as contas. Atrasei contador, nunca tinha passado por isso. Atrasei capital de giro. Daqui a pouco eu tinha 8 mil de limite no Itaú, estourei o limite, não tinha mais limite, caía um débito automático lá, já estourado do limite. Aí eu tinha na Caixa Econômica 8 mil reais de limite também. Estouramos todo o limite para pagar funcionário, pagar as coisas. E aí depois eu tinha no Banco Bradesco 7.200 de limite. Estourei o limite. A Ayla tinha uma conta universitária no Banco do Brasil, 3.200 reais. Estouramos todo o limite. Soma 8 mais 8, 16. 16 mais 7, 23. 23.200 mais 3.200. Então nós tínhamos quanto? 26.400 de limite estourado. Multiplica por 10 a 12% de juros. Quanto que eu pagava? Irmão, eu entrei num desespero. Teve dias de eu chegar na minha casa, ter um arrozinho e eu espremi um limão. Cheguei em casa, a esposa bem amistosa: vamos vender essa casa, não aguento mais. Eu falei, não vamos vender, não vamos vender. Só que agora olha para mim aqui, fale isso diante de Deus. E não fico expondo, mas é só para contextualizar o que nós estamos pregando aqui agora. Nesse momento, ao invés de murmurar, criticar, porque eu falei, como que pode? Eu estou organizando a casa de Deus e bagunçando a minha. Só que o que eu não sabia, porque o processo tem um segredo, pergunte qual é. Você só descobre depois que ele termina. Porque quando é processo, você não está sabendo que é processo. O que Deus estava fazendo era só me colocando num processo, e eu não sabia. E aí as contas atrasadas, eu já estava começando a ficar com vergonha, porque como um pastor vai ficar devendo desse jeito? E eu me lembro um dia que eu abri o cofre da igreja, e eu falei para o Senhor, porque naquele exato momento tinha um valor muito alto lá. Agora, olha o teste que Deus estava me colocando. Eu fui trabalhar na tesouraria da igreja, e Deus me coloca numa prova financeira. E um dia eu abri o cofre, e tinha muito dinheiro lá. Eu lembro do valor até hoje, não vou falar por uma questão de ética. Tinha muito dinheiro lá. Eu ia fazer o pagamento das contas, ia levar um pouco para o banco, muito dinheiro. E naquele dia eu estava devendo absurdamente. E naquele dia eu abri o cofre em lágrimas, porque eu estava sozinho na sala. Eu falei, Deus, se o Senhor está me colocando numa prova, me tira. Porque o Senhor sabe que eu não vou colocar um centavo nesse bolso que não é meu. E se o Senhor está me provando, me faça entender o porquê dessa prova. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo lá na sala da tesouraria da igreja. Pouquíssimas pessoas sabem disso.
Ele falou: meu filho, eu só estou te colocando diante de uma oportunidade, e eu estou forjando o teu caráter, eu estou testando o seu caráter. Nessa época, a Rosângela trabalhava comigo na escola. Eu sorria para todo mundo, mas por dentro eu estava ferido. E eu falei: Senhor, eu não vou mexer com um centavo que não é meu. É por isso que hoje algumas pessoas falam: construiu essa igreja porque roubou lá da outra. Deus sabe como é que foi a minha história. Deus sabe como é que foi os meus processos. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo: meu filho, eu te testei até hoje, mas eu estou enviando uma resposta para a sua vida hoje. Era para ser um dia comum, até Deus decidir levantar um Eliezer na minha história. Eu não sei por que milagres daquela época, dentre tantas essas dívidas de dificuldade, eu nunca passei por uma dívida como essa. Eu tinha um consórcio, e o consórcio estava em dia. E o consórcio era de uma carta de crédito de 60 mil reais. E naquele dia, no final da tarde, eu estava em casa. Um rapaz me liga: é o Ernesto? É do grupo Zema Consórcio. Eu falei: ô, meu amigo. Ele falou: senhor Ernesto, eu estou te ligando para te dar uma boa notícia. Era o Eliezer que estava chegando. Era uma ação divina que estava chegando. Era para ser um dia comum. Deixa eu te fazer um convite. Comece a ser aprovado nas pequenas rotinas diárias que Deus permite você passar. Faz o que precisa ser feito. Está doendo? Acorda. Não sai de casa sem orar. Falar com o Senhor, ler a Bíblia. Sabe, de vez em quando procura uns dias da semana para você jejuar. Ou que você pega todo dia que termina com 0, dia 10, dia 20, dia 30. Vai fazendo o básico. Se alguém chegar diante de você, por mais que você está passando lutas, não vai, sabe, brigar, discutir. Não, passa no básico. Faz essas rotinas normais que você tem que fazer e seja aprovado por ela. Deixa eu te falar, começa a dar água para os camelos de Eliezer. Porque você não sabe, Rebeca não sabia, estava cansada, mas ela estava destravando um destino profético da vida dela. Estava carregando água, estava cansado, estava dando trabalho, mas ela não sabia que aquilo ali era o ingresso, era a abertura de uma vida profética que ela ia viver. Sabe o que aconteceu? O pessoal falou: Ernesto, a sua carta de crédito foi contemplada, e nós estamos te ligando para te passar a lista das documentações. Irmão, ali eu glorifiquei o Senhor. Sabe por quê? Porque em dias comuns Deus promove encontro para mudar destinos. Agora, essa menina era uma menina desconhecida, mas depois do encontro, ela faz parte da linhagem da promessa, porque agora ela vai ser esposa de Isaac. Ela saiu do anonimato para entrar em história. Um encontro com a direção certa pode mudar toda a geração. Escute, eu não quero prolongar de fato. Vou deixar uns 3 tópicos dessa mensagem para outro dia. Mas Deus está dizendo algumas coisas para vocês aqui hoje. Pergunte o quê? Existe um servo dele em seu caminho hoje. Eu preciso que você acredite nisso. Existe um Eliezer do Senhor que está chegando sobre a sua vida. Eu preciso que você entenda que o Senhor está promovendo um encontro, porque nesse encontro Ele vai alinhar o propósito dele sobre a tua vida. Existem conexões de Deus que estão sendo liberadas aqui hoje, e existem destinos que estão sendo destravados aqui hoje. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu preciso dizer para você que existe o interesse de Deus de mudar a sua realidade. Rebeca se tornou esposa da linhagem messiânica, esposa de Isaac. Escute, dela veio as tribos, as 12 tribos de Israel. Delas veio José. Pastor,
Precisa entender o que Deus está falando comigo aqui. Deus está dizendo que está tendo um encontro. Ele está marcando um encontro para a história da sua vida aqui hoje. Versículo 22 do livro de Gênesis 24. Ela fez tudo o que tinha que fazer. Deu água para os camelos e tudo. E olha o que diz o versículo 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão, ou seja, aqui Eliezer, um pendente de ouro, de meio ciclo de peso. Põe na linguagem de hoje esse verso. Olha o que diz: pegou um pendente de ouro, pulseiras de ouro, e colocou em Rebeca. Olha lá, quando os camelos acabaram de beber, um homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas de ouro e colocou no nariz dela, e também deu 2 pulseiras de ouro que pesava mais de 100 gramas. Sabe o que eles fizeram agora? Foi lá para a casa de Rebeca. A menina era para chegar com água, mas chegou com ouro. E naquela época, está dizendo, chegou com riqueza, chegou com algo que vai suprir as necessidades. Depois você continua lendo a história, porque agora Eliezer vai falar de todo o propósito. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo, a família de Rebeca aceitou e disse: agora é com ela, se ela quiser ir. Ela disse: eu quero. E quando Eliezer chega com a menina, a Bíblia vai dizer que Isaac olhou para ela e já se apaixonou por ela. Escuta, é esse encontro que Deus está promovendo para você aqui hoje. E posso falar? Teólogos vão comparar Eliezer como o Espírito Santo, que veio para falar do Filho. O Espírito Santo, aquele que veio para preparar a noiva. Meu Pai, isso aqui é muito forte. E aí hoje, o maior Eliezer que nós recebemos aqui é o Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo vai te conduzir a semana inteira. Esse Espírito Santo vai te ajudar nas suas fraquezas, vai consolar você na sua dor, vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito Santo, ele vai te convencer do erro, do mal. Escuta, em nome de Jesus, eu quero declarar que a ajuda de Deus chega. Ela chega sobre a sua vida hoje, chega no seu poço hoje. Escuta, em nome de Jesus, a sua rotina diária vai ser recompensada com uma intervenção divina. Escuta, em nome de Jesus, tem um consolo de Deus sobre os dias de lutas que você vem passando. Escuta, o Senhor está contemplando o que você está fazendo, o que precisa ser feito, e é por isso que está chegando um tempo profético na sua vida. Eu quero orar com vocês aqui agora. Rebeca, esposa de Isaac, filho de Abraão, agora é sobre ela que vem a promessa de Abraão. Então agora sobre Rebeca, a mesma promessa de Abraão. Ei, Rebeca, de ti serão benditas todas as famílias da terra. O mundo olha e fala assim, ó, uma menina pegando água no cântaro. Deus olha e fala, dela vai sair a nação de Israel. Se você continuar a leitura, a Bíblia Sagrada vai dizer que ela fica grávida de Jacó e Esaú. Primeira vez na Bíblia que acontece uma gravidez de gêmeos. Rebeca, a carregadora de cântaros e de água, a mulher que deu água para os camelos e deu água para Eliezer. Sabe por quê? Porque Deus, ele é capaz, Deus é especialista de promover encontros que vão mudar realidades, que vão mudar destinos em nome de Jesus. Você veio aqui hoje porque Deus está dizendo, está chegando o seu dia. Deus vai promover esse encontro. Deus vai colocar um Eliezer na história da sua vida. É uma conversa, é uma conexão que vai destravar o seu destino.